A Casa das Sete Mortes. Tragédia e assombração em Salvador. Uma cidade de cores, fé, música e festa. Mas por trás do calor humano e da beleza colonial, existem sombras que resistem ao tempo, ecos de tragédias e histórias que desafiam qualquer explicação. Entre essas histórias, uma se destaca por sua brutalidade e pelo mistério que a envolve. A da Casa das Sete Mortes, um casarão antigo localizado no bairro de Nazaré, que em uma madrugada do início do século XX foi palco de uma chacina tão terrível que até hoje a cidade se recusa a esquecer. 7 pessoas foram brutalmente assassinadas em circunstâncias estranhas, sem que houvesse uma explicação definitiva ou culpados apontados pela justiça. Desde então, aquele endereço passou a ser visto como amaldiçoado, um espaço marcado pela violência e pela presença do inexplicável. Passado mais de um século, a história ainda é contada em tom baixo, quase como se pronunciar seu nome pudesse invocar as sombras adormecidas. Vizinho a igrejas antigas e a ruas movimentadas, o casarão permanece cercado de silêncio, lembrado como um dos maiores enigmas da capital baiana, Salvador, no início do século XX. Para compreender a dimensão desse acontecimento, é preciso voltar no tempo. Salvador, no início do século XX, ainda carregava ares coloniais. Suas ruas estreitas eram tomadas por carroças, vendedores ambulantes, escravos libertos tentando reconstruir a vida e famílias tradicionais que moravam em sobrados imponentes. O bairro de Nazaré era um dos mais respeitados da cidade. Ali viviam comerciantes de prestígio, médicos, juízes e famílias influentes que mantinham relações estreitas com a elite local. Os casarões eram símbolos de poder, paredes espessas, janelas de madeira trabalhada, corredores largos e salões preparados para festas. O ambiente, no entanto, era permeado por contrastes. Ao mesmo tempo em que se falava de progresso, ciência e modernidade, Salvador respirava espiritualidade e superstição. O catolicismo convivia lado a lado com as religiões de matriz africana, e a população acreditava tanto na força dos santos, quanto nos perigos de feitiços e maldições. Era nesse caldeirão de fé e medo que uma tragédia como a da Casa das Sete Mortes encontrava terreno fértil para florescer. A madrugada sangrenta, a noite que mudaria para sempre a história da casa, começou como tantas outras. O silêncio reinava no bairro, quebrado apenas por carroças que passavam ocasionalmente e pelo uivo distante de cães. Ao amanhecer, porém, vizinhos estranharam a falta de movimento no casarão. Nenhum empregado abriu as janelas. Ninguém saiu para comprar pães. Nenhuma voz ecoava. O silêncio era anormal. Chamaram, bateram, insistiram. Nenhuma resposta. Foi preciso arrombar a porta principal. O que se revelou do outro lado marcou para sempre os olhos daqueles que tiveram coragem de entrar. 7 pessoas estavam mortas. Os corpos jaziam espalhados pelos cômodos. Alguns na sala, outros nos quartos. A violência era tamanha que até hoje os relatos soam quase inacreditáveis. Cortes profundos, sangue nas paredes, móveis destruídos, rostos marcados pelo horror. Não havia sinais de arrombamento por parte de invasores. Nada de valor parecia ter sido levado. Era como se a casa tivesse se tornado palco de uma carnificina sem explicação lógica. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, Salvador inteira falava sobre a tragédia. O que teria acontecido entre aquelas paredes? Quem teria cometido tamanha atrocidade? A investigação que nada concluiu, a polícia foi chamada às pressas. Mas lembremos, era início do século XX. Não havia perícia científica avançada, nem coleta cuidadosa de provas. A cena foi rapidamente comprometida pela presença de curiosos e jornalistas que entraram no casarão atrás de detalhes macabros. Ainda assim surgiram hipóteses. Roubo seguido de morte. A primeira suspeita era de assalto. Mas logo essa explicação perdeu força, já que nenhum objeto de valor significativo havia sido levado. Vingança pessoal. Alguns acreditavam que o chefe da família tivesse inimigos poderosos, talvez ligados a disputas políticas ou comerciais. Mas nada foi provado.
crime passional. Outra teoria era de que o massacre tivesse sido motivado por questões íntimas, familiares ou de honra, ritual macabro. A brutalidade, os corpos espalhados e a forma como a tragédia ocorreu alimentaram rumores de que poderia se tratar de algo ritualístico, ligado a práticas ocultistas. A verdade é que nenhum suspeito foi formalmente responsabilizado. O crime foi se apagando nos registros oficiais, mas se tornando cada vez mais vivo no imaginário popular. O peso do silêncio. A casa, após a chacina, jamais voltou a ser a mesma. Famílias que tentaram viver ali desistiram rapidamente. Relatavam doenças repentinas, desmaios sem explicação, crises de nervos. Algumas sequer passavam meses antes de abandonar o lugar. Aos poucos, a residência foi sendo vista como amaldiçoada. Quem passava pela rua durante a noite dizia ouvir gritos abafados vindos do interior. Outros relatavam sombras movendo-se pelas janelas, mesmo quando não havia ninguém dentro. O silêncio em torno da casa passou a ser tão pesado quanto o crime em si. Comerciantes evitavam falar sobre o assunto, como se mencionar a chacina fosse atrair má sorte. Crianças eram advertidas a não brincar por perto. O casarão, antes símbolo de prestígio, tornou-se um marco da morte. Lendas e versões. Com a falta de respostas oficiais, coube ao povo criar explicações. E essas histórias variam muito. Alguns acreditam que o massacre foi resultado de uma maldição antiga que acompanhava a família. Outros dizem que o terreno já carregava sangue, talvez de escravos torturados ali nos tempos coloniais. Há quem jure que os 7 mortos continuam vagando, sem descanso, repetindo eternamente os momentos finais de suas vidas. Com o passar das décadas, a casa ganhou status de lenda urbana. Estudantes desafiavam uns aos outros a se aproximar durante a madrugada. Alguns afirmam que, ao tocar a porta, sentiram calafrios intensos. Outros juram ter visto rostos nas janelas, observando em silêncio. Relatos sobrenaturais. Os fenômenos atribuídos à Casa das 7 Mortes são numerosos e arrepiantes. Pessoas afirmam ouvir passos ecoando nos corredores, mesmo quando o local está vazio. Há relatos de vozes sussurrando, chamando pelo nome de quem ousa entrar. Alguns dizem ver uma mulher coberta de sangue, caminhando lentamente pela varanda. Outros falam de uma criança rindo e correndo pelos corredores para depois desaparecer no nada. Médiuns e grupos espiritualistas que visitaram o local relatam sentir uma energia densa, sufocante. Muitos descreveram a presença de almas aprisionadas, incapazes de seguir adiante. Investigações amadoras feitas por caçadores de fantasmas também trouxeram indícios curiosos. Câmeras que descarregaram repentinamente, ruídos captados em gravações e até vultos que surgiram em fotografias. A casa como símbolo cultural. Com o passar do tempo, a Casa das 7 Mortes deixou de ser apenas uma tragédia policial. Virou um símbolo da própria Salvador. Na Bahia, quando alguém descreve um lugar como pesado, é comum ouvir: parece a Casa das 7 Mortes. O nome virou metáfora, sinônimo de desgraça e assombração. Jornais, livros e até teses acadêmicas mencionaram o caso, analisando como a tragédia se transformou em memória coletiva. A casa é um exemplo de como o Brasil constrói seu folclore urbano, misturando fatos reais com o sobrenatural. Mesmo sem visitas oficiais, muitos turistas ainda perguntam sobre o casarão, movidos pela curiosidade mórbida. E aqueles que ousam se aproximar garantem: ninguém sai indiferente. Reflexão. O que realmente aconteceu naquela madrugada em Nazaré? Teria sido apenas um crime brutal jamais resolvido? Ou existe algo mais, algo que transcende a lógica e se mantém vivo até hoje? O mistério permanece, e talvez essa seja a razão de a Casa das 7 Mortes nunca ter sido esquecida. Mais de um século depois, ela continua a provocar arrepios, lembrando a todos que algumas histórias não encontram respostas. Permanecem abertas, sangrando na memória coletiva, como feridas que jamais cicatrizam. Este foi o relato da Casa das 7 Mortes, uma das histórias mais obscuras e enigmáticas do Brasil.
Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal Relatos Obscuros e ative o sininho para receber notificações. Aqui nós exploramos crimes reais, ocultismo, lendas urbanas e fenômenos paranormais. E você, o que acha? A Casa das Sete Mortes é apenas cenário de um crime nunca explicado? Ou guarda espíritos que ainda vagam por seus corredores? Deixe sua opinião nos comentários.